Conseguem ver a Sim, tela? sim. Sim. Então, vamos começar a nossa aula para terminar logo. Boa tarde a todos vocês aí, né? A nossa última aula foi de porcentagem, a aula de hoje é de juros simples, tá? Então, primeiro eu vou explicar a ideia de juros, né? Vou falar o que é taxa de juros, vou falar de taxa unitária, vou falar da classificação de juros, que o juro pode ser simples ou pode ser composto. E, por último, vou fazer os exemplos, né, de como se resolve juros simples, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, pessoal, quando a gente fala de matemática financeira, a gente tem que entender a ideia de juros, tá? Então, o que vem a ser juros? Juros é quando você paga pelo uso do dinheiro dos outros. Vou dar um exemplo. Você vai para comprar um carro. Você não tem o dinheiro todo, certo? Então, o que uma financiadora faz? Ela vai lá, quita o carro para você, certo? Te dá o bem, te dá o carro. Como ela usou o dinheiro dela. Como você usou o dinheiro dela para adquirir o carro, você vai ter que fazer um ressarcimento, você vai ter que pagar um dinheiro a mais para a financeira. Então, esse dinheiro que você paga a mais pelo uso do dinheiro alheio chama-se juros. Vou dar um exemplo. Chega uma conta de luz, né? Aí, sei lá, R$ 200. Aí venceu dia 10. Se eu pagar dia 11, eu pago os juros. Professor, mas eu não estou pegando dinheiro de ninguém no dia 11, tá? Porque dia 10, aqueles R$ 200 tinha que estar na conta da empresa de energia. Como você pagou dia 11, significa que esses R$ 200 que estavam no seu bolso não era seu. Você ficou um dia com dinheiro que não era seu. Como você está usando o dinheiro dos outros, você paga juros. Então, até no boleto tem juro. Por quê? Porque o dinheiro é seu até o dia que venceu o boleto. A partir do momento que o boleto venceu, o dinheiro já não é mais seu, é da empresa. Você tem que fazer o pagamento para a empresa. Se você pagou atrasado, significa que você reteve o dinheiro da empresa. Se você reteve o dinheiro da empresa, você tem que pagar algo por isso. E esse dinheiro que você paga pelo uso do dinheiro alheio é chamado de juros. Vou fazer a leitura. Juros. O pagamento feito pelo uso de dinheiro tomado emprestado ou aplicado. Nos dá uma ideia de juros. O dinheiro tomado emprestado ou aplicado é chamado de capital ou principal. O dinheiro pago pela utilização desse capital recebe o nome de juros, que é uma função do número de períodos de tempo e a taxa de juros. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o valor do juro vai depender do tempo que você ficou devendo o dinheiro e qual é a taxa de juros que está sendo trabalhada. Então, a ideia de juro é muito simples. O que é juro? Juro é o dinheiro que eu pago por usar um dinheiro que não é meu. Eu vou lá e quero comprar, sei lá, vou lá e pego R$ 100 emprestado para pagar a entrada numa festa. Observe que eu estou pegando um dinheiro que não é meu. Então, na hora que eu for devolver esse dinheiro para a pessoa, eu tenho que ressarcer ela pelo uso do dinheiro dela. E esse valor que eu dou a mais para essa pessoa é o que a gente chama de juros, tá? Bom, agora a gente vai falar de taxa percentual de juros, certo? O que é uma taxa de juros? Taxa de juros é o valor que a pessoa vai te cobrar de acordo com um intervalo de tempo pelo uso do dinheiro dela. Por exemplo, taxa percentual de juros corresponde ao juro do capital de R$ 100 do período determinado pela unidade de tempo. Por exemplo, o que é uma taxa de 3% ao mês? Significa que a cada mês você vai cobrar da pessoa 3% do valor que você arrumou para ela. O que é uma taxa de 5% ao dia? Significa que todo dia você vai cobrar dela 5%. O que é uma taxa de 10% ao ano? Significa que a cada ano você vai cobrar 10% pelo dinheiro que a pessoa tomou de você. Então, a ideia da taxa é definir o quanto de juro vai ser pago a cada intervalo de tempo. A taxa pode ser ao dia, a taxa pode ser ao mês, a taxa pode ser ao bimestre, a taxa pode ser ao trimestre, a taxa pode ser ao semestre, a taxa pode ser ao ano. Então, a taxa, ela define de quanto em quanto tempo o juro vai ser cobrado. Então, se eu peguei um empréstimo com a taxa ao dia, quer dizer que todo dia eles vão me cobrar juro. Se eu peguei um empréstimo ao mês, significa que a cada mês vai incidir a taxa, ou seja, é um intervalo de tempo para cobrar aquela porcentagem, certo? Bom, então, taxa de juros geralmente é a taxa percentual, vem com símbolo de porcentagem, só que a gente tem que ficar ligado o seguinte: quando você vai fazer conta, eu já falei isso na outra aula de porcentagem, a gente não utiliza o símbolo de porcento.
Então, quando eu pego a taxa percentual, que é aquela que tem porcentagem, e faço a porcentagem sumir, ou seja, a taxa sem o símbolo de porcento, quando eu divido por 100 para fazer o símbolo de porcento sumir, chama-se taxa unitária. O que seria a taxa unitária? Seria uma taxa que você utiliza para fazer as contas. Taxa percentual que você acha no contrato, né? Se você for fazer um contrato de empréstimo, lá vai estar escrito a taxa percentual. Mas se você for ver os cálculos, lá nos cálculos ele utilizou a taxa unitária. O que é a taxa unitária e a taxa percentual? É a mesma coisa. A diferença é que uma utiliza símbolo de porcento, na outra você tira o símbolo de porcento, certo? Então, vou só recapitular tudo. Juros é o dinheiro que você paga por estar usando o capital dos outros, né? Se você vai lá, faz um empréstimo, na hora que você vai devolver o capital para essa pessoa, você tem que pagar algo a mais por ter usado o dinheiro dela. Isso é juros. Taxa percentual é a taxa que define qual vai ser o percentual de juros que você vai arrecadar. Geralmente, a taxa percentual pode ser ao dia, pode ser ao mês, pode ser ao bimestre, pode ser ao trimestre, pode ser ao semestre, pode ser ao ano. E para que serve essa taxa? Por exemplo, exemplo aqui, taxa de 3% ao mês. Significa que a cada mês você pode cobrar da pessoa 3% pelo capital que você está emprestando para ela. Ah, se a taxa fosse de 3% ao dia, significa que a cada dia você poderia cobrar 3% dela. Ah, se a taxa fosse de 6% ao semestre, significa que você vai poder cobrar dela 6% de 6 em 6 meses. Então, além de você ver o valor que é cobrado, ela te fala em que tempo você pode cobrar, de quanto em quanto tempo essa taxa pode ser cobrada. Bom, taxa unitária e taxa percentual é a mesma coisa. A diferença é que a taxa unitária a gente utiliza nas contas. E para fazer ela aparecer, por exemplo, se eu quisesse pegar esse 3% e transformar em taxa unitária, eu teria que fazer o símbolo de porcento sumir. Para fazer o porcento sumir, é só dividir por 100. Então, a diferença entre taxa percentual e taxa unitária é que a taxa percentual tem a porcentagem, e você utiliza para falar do empréstimo, né, para pôr no contrato, e você tem a taxa unitária, que é aquela que você utiliza nos cálculos, e para fazer os cálculos tem que sumir com o símbolo de porcentagem. Continuando, olha aqui um exemplo, ó. 30% ao ano, essa aqui é uma taxa percentual. Se eu pegar 30 e dividir por 100, vira 0,30. Tá vendo que o símbolo de porcentagem sumiu? Quando o símbolo de porcentagem some, ou seja, significa que eu dividi por 100, então isso aqui virou uma taxa unitária. Taxa percentual, 1,5% ao mês. Como para virar unitário, o que você faz? Divide por 100, aí ficou 0,015 ao mês. Quando eu divido por 100, some o símbolo de porcentagem. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Não. Não. Podemos prosseguir? Só vou recapitular então. Vamos lá. Juro é o valor que você paga, é o valor em dinheiro que você paga por utilizar o dinheiro dos outros. Taxa percentual é aquela taxa que você põe no contrato na hora de tomar um empréstimo, certo? E ela vem com símbolo de porcentagem. Taxa unitária é a mesma taxa percentual, só que você divide por 100 para poder fazer as contas. É isso. Recapitulando de forma simples. Classificação dos juros. Todo mundo sabe que tem dois tipos de juros. Os juros podem ser simples ou os juros podem ser compostos. Juros simples. Juros simples é aqueles juros que você só paga juros do que você pegou emprestado. Por exemplo, se eu vou lá e faço um empréstimo de 100, eu vou pagar o juro de 100 toda a vida, não importa quanto tempo eu fique com o dinheiro, no juro simples. Já no juro composto, se eu fiz um empréstimo de 100, no primeiro mês eu vou pagar só de 100. No segundo mês, eu vou pagar do 100 e do juro que eu estou devendo. No terceiro mês, eu vou pagar juro do 100, do primeiro juro. É juro sobre juro, ou seja, você paga juro do próprio juro. Já o juro simples, não. Se eu peguei R$100 emprestado, eu vou pagar juro de R$100 toda a vida, tá? Na hora que a gente for fazer o juro composto, eu explico isso mais detalhado. Mas o que você tem que ter na cabeça é qual que é a diferença entre juro simples e juro composto. Bem simples. Juro simples só paga juro do capital. Juro composto, você paga juro do capital e juro do próprio juro. É isso. Certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento?
Não. Então, vamos prosseguir. Professor, como é que é a fórmula do juros simples? Juros simples é capital vezes a taxa vezes o tempo. Essa aqui é a fórmula do juros simples. Então, se eu tomei um empréstimo a juros simples e quero calcular quanto de juros eu vou pagar, essa é a fórmula que você vai usar. Juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital, a letra C. Taxa unitária, tá? Que é para fazer continha, não pode ter o símbolo de porcentagem, vezes o tempo. O tempo aqui é o N. Algumas fórmulas põem o T, também tá certo. Bom, então o juro é isso. E agora eu vou falar de montante. O que é o montante? Montante é o valor total para quitar a dívida. Por exemplo, se eu peguei R$100 emprestado, fiquei com ele lá 6 meses, aí deu R$20 de juro. O que é o montante? É o total necessário para quitar a dívida. Então, o montante é o capital, é o que eu peguei emprestado, mais o que eu tenho que pagar a mais. Então, o montante é capital mais juro, certo? Então, o montante seria o total para quitar a dívida. Vamos lá, você vai lá e pega R$1.000 emprestado. Aí passou 2 meses. Aí você fez essa continha aqui, o juro deu R$200. Então, quanto que é o montante? O montante é o total necessário para quitar a dívida. Eu peguei 1.000, eu tenho que pagar 200, então, para mim quitar a dívida, eu preciso de 1.200. Então, o montante é capital mais juro. Outra forma de calcular o montante, para calcular direto, sem precisar calcular o juro, é usar essa fórmula aqui de montante. Montante é capital vezes 1 mais I vezes N. Então, a gente vai ter duas fórmulas para calcular aqui. Uma quando pedir o montante, ó, tudo falando de juro simples. E uma para quando pedir o juro. Então, se ele pede juro, eu uso essa. Se ele pede montante, eu utilizo essa. Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos ir para os exemplos? Tá tudo certo. Tranquilo? Podemos seguir? Todos aí tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Agora que começa o show. Eu vou resolver todos os exemplos para vocês, tá? Eu vou começar com o primeiro. O exemplo 1. Preste atenção, tá? Vamos lá. Primeira coisa, quando você vai resolver um problema de matemática financeira, de juros simples, juro composto, você tem que ficar ligado em recolher os dados da maneira certa. Então, vou fazer a leitura, certo? E vou anotar quem é o... Vou anotar juro, certo? Capital, taxa e tempo. Sempre você tem que fazer uma anotação para ver o que está faltando, o que precisa, tá bom? Então, mas esses são os dados que eu preciso, então vou anotar, presta atenção aí. Então vamos lá. Calcular o juros simples. Então ele quer calcular o J, porque o J é o juros simples. Calcular os juros simples produzidos pela aplicação de 3.600. Opa! Se ele está aplicando 3.600 tem que ser o capital. A taxa, então é o I. O I aqui, ó, é de 15 ao ano. Certo? Durante 6 meses. 6 meses é o tempo. Então, no N eu coloco 6 meses. Alguma pergunta na retirada dos dados, pessoal? Alguém? Tranquilo? Todos compreendem aí a leitura, interpretação e coleta dos dados? Tranquilo? Tudo tranquilo. Tranquilo. Beleza, então. Então, o que eu fiz? Eu fiz a leitura, ó. Calcular os juros simples. Então, aqui achar o J. Produzidos pela aplicação. Então, a aplicação é de 3.600. Então, capital 3.600. Ah, professor, precisa colocar o vírgula 00? Não, zero à direita da vírgula não vale nada. A taxa de 15% ao ano. Durante 6 meses. Tá. Aí, muitos alunos, pessoal, vai fazer isso aqui, ó. Presta atenção que eu vou mostrar. Vai colocar a fórmula do juro, presta atenção. Juro é capital vezes I vezes N. Aí o que ele vai querer fazer? Presta atenção, tá errado isso aqui, mas eu quero mostrar para que vocês não cometam o mesmo erro. Aí ele vai vir aqui e vai colocar no J 3.600, certo? Aí ele vai colocar no I 15, certo? E vai colocar no N 6. Mas já está tudo errado. Consegue ver os erros aí? Primeiro erro é que a gente não pode trabalhar com símbolo de porcentagem. Nunca faz continha com símbolo de porcentagem. Então, você vai ter que vir aqui, ó, pegar o 15, certo? Dividir por 100, deixa eu pôr aqui o símbolo de divisão, dividir por 100,
Então, aqui vai dar 0,15 ao ano. Opa! Então, não pode pôr o 15 aqui, ó. Estão vendo aí? Qualquer coisa vocês perguntam. Então, aqui não é 15. Aqui é 0,15. Tá vendo aí? Opa, não vou pôr ponto, não. É 0,15. Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Posso prosseguir? Tranquilo, pessoal? Tô tranquilo. Nunca se esqueça, Tranquilo. sempre tem que dividir por 100. Não pode trabalhar com símbolo de porcentagem. Tem outro erro. Vocês conseguem ver o outro erro? Olha a taxa. A taxa está sendo cobrada por ano. E o tempo está correndo em meses. Não pode. Não tem como eu pegar uma coisa em ano e querer cobrar ela em meses. Então, Sinésio, o que você vai fazer? Eu vou transformar 6 meses em ano. Para transformar meses em ano, você vai lá, presta atenção, pessoal, e divide por 12. Professor, por que você está dividindo por 12? Porque o ano tem 12 meses, tá? Então, aqui vai ficar 6 dividido para 12, que vai dar 0,5 ano. E é óbvio, né? 6 meses é meio ano. Então, esse 6 aqui eu tiro, ó. Fica 0,5, metade de um ano. Agora sim, tá tudo certo. Olha lá, não tem símbolo de porcentagem, ano na taxa e ano no tempo. Então é só multiplicar e já vai dar a resposta. Fazendo a resposta aí, olha aí, pessoal, já estou terminando o primeiro exemplo. Qualquer coisa vocês perguntam. O juro vai ser só multiplicar na calculadora. Vou abrir minha calculadora aqui para evitar a fadiga. 3.600 vezes 0,15 vezes 0,5. Olha lá. Então, ele pagou de juro 270. Aí, só escrever. Escrever na resposta. Só um minutinho, que já estou encerrando. Os juros são de R$270. Alguma pergunta no exercício 1, pessoal? Alguma dúvida, algum questionamento? Tranquilo, Juvenil, Alif, Alba, posso seguir para frente? Tranquilo. Beleza. Tomem muito cuidado, tá? De tirar o símbolo de porcentagem e verificar os tempos. Os tempos têm que ser igual. Se for ano, tudo ano. Se for meses, tudo mês. Muitos alunos morrem ali na hora de transformar o tempo, tá? Bom, eu vou passar para 2, então. Bom? A 2, vou recortar aqui, tá? E vou colar lá. Presta atenção. Já faz outra pergunta diferente, né? Por isso que eu falo, tem que ficar muito ligado, porque a ideia é a mesma. O que pode complicar é a interpretação. Olha lá. Vou colocar de novo os mesmos esqueminha. O J, deixa eu colocar o J. Vou colocar o C, que é o capital. Vou colocar o I e vou colocar o N. Agora, eu vou fazer a leitura e vou preencher os dados. Olha como é que começa. Qual o capital? Então, ele quer calcular o C. Qual o capital? Ele quer descobrir o C. Que produziu? Dinheiro produzido significa que está rendendo. Se está rendendo, é juro. Qual o capital? Ele não sabe o C. Que produziu? Esse dinheiro produzido é juro. Então, o juro aqui é 300. A 20% ao trimestre. 20% ao trimestre, como tem o símbolo de porcentagem, a taxa é de 20% ao trimestre. O que significa ao trimestre? A cada 3 meses, tá? Durante 9 meses. O tempo é o N, então aqui eu vou colocar 9 meses, certo? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida na coleta de dados? Está tranquilo? Tô tranquilo. Tranquilo. Então, né? Prosseguindo aí, então. Novamente, pega a fórmula de juros simples, tá? Ah, professor, quanto que eu vou usar outra fórmula? Quando ele pedir montante. Aí, se você trocar do jeito que está aqui, vai ficar errado, né? Por aquele problema que eu falei, não pode trabalhar com porcentagem. Outra coisa que não pode, o tempo aqui é em trimestre e o tempo aqui embaixo está em meses. Eu já disse que tem que trabalhar com tempos iguais. Primeiro, eu vou tirar o símbolo de porcento. Eu pego 20, vou lá e divido
por cento. Então, vai dar 0,2 ao trimestre, certo? Só dividir 20%. Agora, eu tenho outro problema. Qual que é o outro problema, Sinete? Transformar meses em trimestre, porque a taxa está em trimestre e o tempo está correndo em meses. Mas é fácil, cada trimestre é 3 meses. Então, vai ficar 9 dividido para 3, certo? 9 meses, se eu dividir em 3, porque cada trimestre tem 3 meses, vai dar 3 trimestres. Qualquer coisa vocês perguntem, tá? 3 trimestres. Agora, é só trocar na fórmula, tá? Trocando aí na fórmula, pessoal, vai ficar assim, ó. Bem rapidinho aqui, ó. Vamos lá. O juro, ele disse, vale 300. Então, eu tiro o J e põe 300. O capital eu não sei, então permanece o C, não muda o C. A taxa é 0,2. E o tempo é 3. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Então, vamos seguir. Não. Multiplica de cá, ó. 3 vezes 0,2 vai dar 0,6. 0,6 vezes C dá 0,6C. Então, só organizando aqui, continha simples, vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar 300 igual a 0,6C. Professor, da onde você tirou 0,6C? 3 vezes 0,2 dá 0,6. 0,6 vezes C, 0,6C. Agora, eu vou deixar o C sozinho. Pega o 0,6 que está perto do C e escreve embaixo o 300 dividindo. E aqui já vai dar a resposta do exercício 2, tá? Então, vai ficar C igual a 300 dividido por 0,6. Só dividir aí, já vai dar a resposta. Vou fazer aqui na minha calculadorazinha básica, tá? 300 dividido por 0,6. Deu a resposta de 500. Pronto. A pergunta, qual que era o valor do capital? Então, vamos escrever. O valor do capital é de R$500. Nunca se esqueça de pôr o cifrão de dinheiro, centavo, tudo direitinho. Alguma pergunta no exercício 2, pessoal? Ou eu posso prosseguir à frente? Pode continuar, professor. Os outros aí estão tranquilos também, né? Não estão falando nada, estão cientes. Tá, beleza, posso seguir, né? Pode continuar. Beleza, então já foi o exemplo 1 e já foi o exemplo 2. Agora, vou fazer o exemplo 3, tá? O exemplo 3, espera aí. Exemplo 3 diz o seguinte, vamos lá? Determine o tempo em que aplicado o capital de 12 mil rendeu juros de R$240, a taxa de 0,2%. Então, vou colocar de novo, ó, juro, capital, taxa e tempo. Aí, juro, capital, taxa e tempo. Vamos lá? Só fazer a leitura e anotar tudo. Determine o tempo. Tempo é a letra N, então ele quer calcular o N. Determine o tempo. Tempo é a letra N, ele quer calcular o N. Aplicando o capital de 12 mil. Então, vem aqui no C e coloco 12 mil, que é o capital. Rendeu juros de 240. Então, vem aqui no juro e coloca 240. A taxa de 0,2% ao mês. Então, vem aqui e coloco 0,2% ao mês. Aí. Novamente, trabalha do mesmo jeito. Vê se tem conflito de tempo, mas aqui não tem, porque só apareceu meses. Aqui tinha, né? Mês e trimestre, e aqui tinha mês e anos. Os tempos têm que ser igual. Aqui só apareceu meses, não tem dois tempos diferentes, então não tem problema. A única coisa que eu vou ter que fazer é tirar a porcentagem. Para a porcentagem sumir, divide por 100. Vai ficar 0,2, certo? Dividido por 100. Dividindo 0,2 por 100 vai dar 0,002. Isso, 0,002 ao
mês. Aí. Agora, o que eu faço? Já não tem problema de tempo, só apareceu o mês, aqui não tem outro tempo complicando, só jogar na fórmula do juro. Vamos lá? Jogando na fórmula do juro, olha como é que vai ficar. Vai ficar da seguinte maneira. Juro é capital vezes I vezes N. Sabe o juro? Sabe. Quanto que é o juro? 240. Tira o J e coloca 240. Sabe o capital? Sabe. Quanto que é o capital? 12 mil. Então, tira o capital e põe 12 mil. Sabe a taxa? Sabe. Quanto que é a taxa? A taxa é 0,002. Sabe o tempo que é o N? Não, permanece o N. Fica assim. Só multiplicar tudo que está do lado direito aqui e ver quanto que vai dar. Multiplicando aí, olha como é que vai ficar bonito isso aí. Vai ficar 240 igual 12 mil vezes 0,02. Vou fazer na calculadora, mas dá 24. Vou fazer só para conferir. 12 mil vezes 0,002. Vai dar 24. Então, aqui deu 24 vezes N, 24N. Como eu quero descobrir o N, que é o tempo, é só deixar o N sozinho. Deixando o N sozinho, olha como é que vai ficar. Vai ficar N igual a 240, pega o que está perto do N, passa para baixo. Então, embaixo vem o 24. 240 dividido por 24 vai dar 10. Aí você tem que lembrar que os tempos têm que ser equivalentes. Tá vendo que a taxa estava ao mês? Então, o tempo também tem que ser... Aqui vai ser... Professor, como é que você sabe que é meses? Lembra, eu disse que não pode ter tempos diferentes. Quando era trimestre, o outro também foi trimestre. Como aqui apareceu mês, significa que a minha resposta aqui também vai ser em meses. Só escrever, né? O tempo foi de 10 meses. Alguma pergunta, pessoal? No exercício 3, acabou. Tranquilo? Podemos prosseguir? Como é que tá? Tranquilo. Pode continuar, professor. Beleza, então. Acho que são 5 exercícios. O 4 agora já bem dizer o penúltimo. Exercício número 4. Seguinte. Qual é a taxa mensal que é aplicada ao capital de 20 mil em 3 anos rende R$ 3.600? Então, vamos lá. Vamos lá. Exercício 4. Novamente, anota os dados. Então, tem que anotar quem é o juro, quem é o capital, quem é a taxa, quem é o tempo. Começando, vamos lá. Qual é a taxa mensal? Taxa mensal é o I. Então, ele quer calcular o I. Qual é a taxa mensal? Então, ele quer calcular o I. Que é aplicada ao capital de 20 mil. Então, o capital aqui é 20 mil. Em 3 anos. Então, o tempo é 3 anos. Rende, se rendeu, significa que isso aqui é juros. Então, juros é 36 mil. Ó, qual a taxa mensal? Qual a taxa mensal? Faltou um detalhe. Taxa mensal quer dizer que aqui vai ser porcentagem e, além de ser porcentagem, vai ser ao mês. Qual a taxa... Droga. Qual a taxa mensal? Quer dizer que a taxa vai ser ao mês. Tá vendo aí? Alguma pergunta na coleta dos dados aí, pessoal? Posso prosseguir? Qual a taxa mensal? Então, significa que a taxa com a porcentagem. E, além de ter a taxa a porcentagem, ele quer que cobra por mês, ou seja, ao mês. Que é aplicado ao capital de 20 mil. Então, se eu pus 20 mil, em 3 anos, então eu pus 3 anos, rende juro de 3.600. Está lá. Tem um problema aqui. Estão vendo aí o problema? Ele quer a resposta em meses e o tempo está em anos. Então, você tem que fazer anos virar meses. Só multiplicar por 12. 3 vezes 12. 3 vezes 3, porque tem 3 anos. E um ano tem 12 meses. Então, dá 36 meses. Pronto. Só jogar na fórmula. Vou jogar. A fórmula é juro, deixa eu colocar aqui, capital vezes I vezes N. Sabe o juro? Sabe. O juro é 36 mil. Vou colocar os 36 mil. Sabe o capital? Sabe. Quanto que é o capital? 20 mil
Sabe a taxa? Não, não sei. Eu só sei que a resposta ele quer taxa por mês. Então, eu passei para meses. Sabe o tempo é de 36 meses. Só multiplicar 20.000 vezes 36 vezes o I. Multiplicando aí, vamos lá. Multiplicando aí, ficou 36.000. 20.000 vezes 36 dá 720.000 vezes I, 720.000 I, certo? Como eu quero descobrir o I, é só deixar ele sozinho. Deixando o I sozinho, olha como vai ficar. Vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar assim, ó. Vai ficar que o I vai ser igual à divisão de 36.000 por 720.000. Vou usar uma calculadora, né? Vamos lá, deixa eu fazer a divisão aqui, ó. 36.000 dividido por 720.000. Vai dar 0,05. Então, vou colocar aqui, ó. 0,05. Essa é a taxa. Só que aqui está faltando fazer a porcentagem aparecer. Eu já falei para vocês que para fazer a porcentagem aparecer, você pega o valor numérico que está ali e multiplica por 100. Então, vezes 100%. E aí, isso aqui vai dar uma taxa de 5% ao mês. Tá aí. Essa é a resposta. Deixa eu só escrever aqui embaixo. A taxa é de 5% ao mês. Alguma pergunta, pessoal, no exercício número 4? Hein? Tudo tranquilo, professor. Meninos, Tranquilo. beleza, então. Vou fazer o último exemplo e mostrar os exercícios para vocês. Exemplo número 5. Vamos lá. Exemplo número 5. Presta atenção. O exemplo número 5 é um pouquinho diferente. Porque ele pergunta qual montante? Qual o montante? Então, não adianta usar mais a fórmula de juros. Você tem que usar a fórmula de montante. Para você que não sabe qual que é a fórmula de montante, é essa aqui, ó. Essa fórmula aqui que eu vou usar, ó. Montante é capital vezes 1 mais I vezes N. Essa é a fórmula que eu vou utilizar. Então, primeiro eu vou escrever a fórmula, tá? Vamos lá. Montante é igual a capital. Deixa eu colocar o M maiúsculo para montante, fica mais bonito. Vezes 1 mais I vezes N. Tá aí. Essa é a fórmula do montante que a gente vai utilizar. Anotando, quem é o montante? Eu preciso saber o montante. Preciso saber o capital. Preciso saber a taxa. Saber o tempo. Pronto, só coletar os dados. Qual o montante? Então, ele quer calcular o M. Qual o montante? Montante é o M, ele quer calcular o M. E o capital de 5.000. Então, aqui no C de capital, eu ponho 5.000. Aplicada uma taxa de 3,6% ao mês. Então, na taxa, eu coloco 3,6% ao mês. Certo? AM. Atinge em 20 dias. Então, vou em tempo e coloco 20 dias. Aqui a gente já tem dois problemas. Não pode trabalhar com símbolo de porcentagem, então vai ter que dividir por 100. Então, isso aqui vai ficar 3,6, certo? Dividido por 100. Isso aqui vai dar 0,036 ao mês. Olha outro problema. A minha taxa está correndo ao mês. E meu tempo aqui está em dias. Então, eu tenho que transformar dias em meses. Para fazer isso, você pega a quantidade de dias e divide por 30. Vai ficar 20, certo? Dividido por 30. Se você dividir, eu vou dividir aqui na calculadora, tá vendo? Ó? Vai ficar 20 dividido por 30. Deu uma dízima periódica, tá vendo que deu um número grandão? Isso não é bom. Como deu uma dízima periódica, em vez de mexer com essa dízima, eu vou deixar em fração. Quando acontece isso, tá vendo o tanto de número que deu aqui? Se
Se fosse um número até 66, beleza. Mas, professor, se eu colocar arredondado, não é bom, porque aí pode faltar ou passar alguma coisa, não ficar perfeito. Se der número muito quebrado, é melhor deixar em fração. E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou deixar na fração, certo? A fração que eu vou deixar é a fração 20 em cima e 30 embaixo. Como eu já dividi por 30, isso aqui virou meses. Aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar tudo na fórmula. Vou trocar tudo e vou descobrir aí o que ele está querendo saber, que é o valor do montante. Sabe o montante? Não, permanece o M. Sabe o capital? Sabe. Quanto que é o capital? 5.000. Vezes 1 é 1. Sabe a taxa? Sabe. Quanto que é a taxa? 0,036. Vezes o N. O N é uma fração. Professor, mas por que você não dividiu? Porque se eu dividir, vai dar um número muito quebrado. Eu não quero arredondar, eu quero um número exato. Então, vai dar 20 em cima e 30 embaixo. Pronto. Primeiro que eu vou multiplicar é esse 0,036 vezes 20. Vou fazer aqui na calculadora. Ó. 0,036 vezes 20. Pronto. Deu 0,72. Então, eu vou reescrever tudo. E aqui, ó, eu vou apagar esse 36, porque eu multipliquei ele pelo 20. E deu 0,72. Ou assim, multiplicando esse 0,036 vezes 20. Agora, vou pegar o 0,72, que está aqui, e vou dividir pelo de baixo, que é o 30, dividido por 30. Deu 0,024. Então, vou trocar de novo. Vou tirar a fração e vou colocar o valor que deu a fração. A divisão aqui, ó, deu 0,024. Deixa eu ver se é isso mesmo na calculadora. É. Aqui é só somar 1 mais 0,024. Somando aí, deu que o montante, já está terminando, pessoal. O montante vai ser 5.000 vezes 1,024. Só multiplicar isso na calculadora, vezes 5.000. Isso vai dar... Opa, fiz errado. 5.000 vezes 1,024. Multiplicando, deu 5.120. Vou colocar a resposta, 5.120. Pronto. Só escrever a resposta. O montante será de R$ 5.000,120. Acabou. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Não. Tranquilo a todos aí? Tranquilo. Bom, aí agora aqui, ó, Tranquilo. tem uma lista de exercícios. Tem 6 exercícios, tá? Aí vocês façam o que vocês conseguirem. Aí segunda-feira a gente tem uma aula de dúvida. Aí vocês tragam os que vocês não conseguirem para a gente esclarecer. Alguma dúvida, saber se fez certo, se fez errado, tá bom? Tem 6 exercícios na lista aí, tá bom? Eu ainda não coloquei esse exercício na plataforma. Assim que eu colocar, eu aviso vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos encerrar? Tudo certo. Então, beleza, então. Tudo Pessoal, tranquilo. fiquem todos com Deus, então. Assim que eu colocar lá os exercícios lá, eu aviso no grupo da sala. Ok. Ok. Então tá bom. Tchau, tchau. Fiquem Com Deus. Tchau.